Bom, é isso, gente. Então, hoje é dia 1º de fevereiro de 2023. Começa a nossa segunda reunião do nosso grupo de leitura e discussão do Capital. Hoje a gente vai discutir as sessões 3 e 4 e o capítulo 2 do livro 1. E o expositor é o Hélio. O Tomás, eventualmente, pode, se for o caso, depois da exposição do Hélio... Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Adriano. O Tomás, eventualmente, se quiser fazer uma complementação do que ele falou na semana passada, é só fazê-lo depois do Hélio. Bom, gente, então é isso. Antes de começar, a gente tem um integrante que ainda não se apresentou, que é o Luiz Fernando. Oi, Luiz, se eu quiser se apresentar aí para todo mundo. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Bom, eu sou Luiz Fernando e eu vou falar um pouco de como eu cheguei até aqui, acho que é mais interessante. Eu me formei em Ciências Sociais na USP e fiz mestrado e agora faço doutorado em Filosofia também na USP. Eu estou na Filosofia Medieval, então eu estudo a recepção de Aristóteles no Ocidente, especialmente da metafísica. E, ao longo desse tempo, tanto nas sociais quanto em paralelo na filosofia, eu vim estudando especialmente teoria crítica e Marx. Então, enfim, outros interesses, por exemplo, dentro da relação entre marxismo e psicanálise, etc. E aí, como eu e o Vissa já fizemos parte de alguns grupos outros e tínhamos interesses parecidos, o Vissa me convidou para esse grupo. E aí eu não apareci na outra reunião porque eu estava viajando e aí não consegui acessar direito, mas então é isso, né? Não sei se vale a pena falar da pesquisa ou não, acho que pode ser no tempo, né? Com o tempo a gente vai... Perfeito. Bom, além disso, eu queria passar a árdua tarefa de mediação, que hoje eu assumi nesse início, mas gostaria que outra pessoa assumisse. Você poderia assumir, Tomás? Desculpa passar a batata quente para você. Eu poderia, só que hoje, especialmente, eu vou ter que sair 11 e pouquinho, porque estou fazendo uma reforma, eu vou ter que ir lá. Então, como eu não vou poder ficar até o final, talvez outra pessoa poderia assumir. Perfeito. Então, vou Mas na pedir para o próxima eu Adriano. posso. Pode ser, Adriano? Pode ser. Estou meio sonolento hoje, mas vamos lá. Então, tá bom. É com você, Adriano. Tá bem, então hoje a gente continua a discussão da semana passada. Então, é o Hélio que vai fazer a apresentação das sessões 13 e 4 e capítulo 2, é isso? Eu acho que a gente pode, então, passar direto para a apresentação do Hélio. A gente mantém a ideia de 20 a 30 minutos de exposição, e depois a gente usa o resto do tempo para discussões. Eu não sei, pessoal, como vocês acham que está... A gente acho que vai desenvolvendo um modelo, né, para fazer as discussões, mas acho que a gente poderia ter um momento, mais ou menos como a gente fez no último encontro, de questões, e depois o Hélio vai respondendo, e eu não sei como que a gente faz depois disso. Quer dizer, para não ficar muito centrado também quem apresentou o texto, ficar mais aberto à discussão, mas eu acho que seria interessante a gente encontrar um modo de focar algumas questões de cada vez, né? E porque senão a discussão fica um tanto dispersa, né? Então talvez assim seguir um modelo de follow-ups, assim, né? Quer dizer, a minha questão está ligada a essa, e a gente vai continuando. Depois a gente troca e discute outra questão, algo assim. Vou propor isso, não sei o que vocês acham. A gente pode ir treinando para a discussão não ficar muito dispersa. Pode ser? Eu acho ótima ideia, apoiado, e já podemos tentar hoje, por mim. Beleza, então vamos lá, Hélio, por favor. Beleza, deixa eu só cronometrar aqui. Beleza.
Bom dia, né, para todo mundo que ainda não falei. É, então, eu vou começar dando uma contextualizada. Eu sei que a gente já falou da primeira parte do capítulo, mas só ressaltando algumas questões, né, que de leitura, né, a minha leitura, evidentemente, é a partir da filosofia, mas é sempre esse capítulo, particularmente, é muito multidisciplinar, né, interessa a economia, né, teoria monetária, a psicanálise, né, principalmente a seção do fetiche. Mas, enfim, só para ir retomando, porque eu acho que eu mandei aí na lista, né, um esboço aí do capítulo, né, um esquema baseada na a paginação, tá a paginação, né, daquela tradução do Jorge Grespin. Mas, enfim, só contextualizando, né, eu sei que já foi muitas questões apareceram no começo, mas a questão da leitura, né, como eu leio, né, porque, evidentemente, né, a gente estava fazendo a discussão da vez anterior, né, e muitas questões sempre aparecem, porque é um livro muito lido já, tem uma biblioteca maior do que a que eu tenho na minha casa só sobre esse livro, né, e particularmente esse capítulo, né, um capítulo muito rico, mas também muito estudado, né? Então, eu leio a partir, né, o Capital, a partir da leitura do professor Marcos Miller, né, que tem um texto que eu acho que é fundamental para quem quer se aprofundar nas relações entre Hegel e Marx, particularmente no que diz respeito ao Capital, que é Exposição e Método Dialético em O Capital, que é um artigo de 1982, professor falecido agora recentemente, Marcos Miller, em que ele mostra, né, contextualiza o fato de que o Marx já estava se debatendo com a temática do valor, pelo menos desde 1843, 44, né, quando Marx faz os seus primeiros estudos sobre economia política, né, lendo Adam Smith e Ricardo, né? Portanto, a temática do valor não é propriamente, né, a temática que o Marx tenha colocado, né, inclusive o subtítulo do Capital, né, crítica da economia política, né, explicita isso, né, o Marx está fazendo uma crítica daquilo que de mais produtivo foi realizado pela economia política, e a temática dos clássicos, aqueles que o Marx mais respeita, né, que são Adam Smith, Ricardo, né, os fisiocratas franceses, esses ele respeita, ele chama de economia política clássica, e os outros que ele respeita menos, ele chama de economia vulgar, né? Quem está lendo os textos, né, com atenção, né, sabe que tem duas dimensões no texto do Marx, né? O corpo do texto, e tem toda uma batalha contra a economia política acontecendo nas notas de rodapé. Inclusive, as próprias notas de rodapé já foram temas de tese de doutorado, né? Seja pelo aspecto da crítica que é feita nas notas, né, à economia política, seja pelos aspectos literários, né, que são muitos, e aparecem muitos, né, nesse capítulo, no capítulo 2, novamente, né, eu vou falar lá adiante. Mas, enfim, o Marx já está desde a década de 40, né, se debatendo com a temática do valor, muda-se, né, para a Inglaterra, né, na década de 1850, onde ele tem à disposição tudo o que tinha sido produzido em economia política, né? Quando eu falo tudo aqui, não é no sentido figurado, não, né? Tinha mesmo tudo o que até então tinha sido publicado, tinha lá no Museu Britânico, e o Marx estava ali preparando a sua economia, como ele chamava nas cartas para o Engels, né? Até que ele tem uma dificuldade muito grande em 1856, 57, né? E aí, bom, tem todo um anedotário sobre isso, né? O Bakunin, que também participava dos mesmos espaços do Marx, é preso. E aí, como diz o Marx, a carta ao Engels, né, que é famosa, né, por mero acaso, um exemplar da ciência da lógica, que era do Bakunin, foi parar na mão do Marx. Marx diz, então, nessa carta famosa ao Engels, né, de que isso lhe auxiliou no modo de exposição das categorias políticas, da economia política, né? E aí, por isso que é nisso que se centra esse esquema que eu fiz, né? A ciência da lógica, quem já teve, né, o desgosto de estudar esse livro, talvez seja um dos mais difíceis da história da filosofia, né? Então, o primeiro capítulo é qualidade, o segundo capítulo é quantidade, né? E o Marx, ele também diz, né, no pós-fácil, né, a segunda edição do Capital, de que ele, no capítulo sobre o valor,
não existe um capítulo que se chama valor, tem o capítulo da mercadoria. Isso também é um aspecto muito importante do modo como Marx se refere ao seu trabalho, né? Acabou de sair agora em português de novo, né? O chamado capítulo 6º inédito. Esse capítulo 6º, na verdade, capítulo para o Marx é uma seção. Seria a seção 6 do Capital que o Marx acabou abandonando. Enfim, então o capítulo sobre valor é essa primeira seção. A primeira seção, a segunda seção, que é de um único capítulo, da transformação de dinheiro em capital. Então, essa primeira seção, que debate os temas daquilo que o Marx chama de circulação simples, né? Enfim, e aí, então, propriamente, né, do meu ponto de vista da minha leitura. Estou falando da minha leitura por quê? Só para um exemplo, né? A própria tradução brasileira, né, a Boitempo, do Capital, coloca uma nota introdutória, né, um artigo do Gianotti, que lê Marx um pouco a partir de Wittgenstein, também foi até uma questão que apareceu da vez anterior, né? Eu não me lembro agora bem, né? Quem tinha colocado alguma questão a partir disso, né? Eu recomendaria, né? Quem se interessa por esse viés de leitura, por exemplo, no último trabalho sobre Marx, né? Do Gianotti, né? Do mal afamado Giuseppe Gianotti, né? Ele tem lá um livro que se chama Certa Herança Marxista, que justamente é um empreendimento ler Marx a partir de Wittgenstein, enfim, essas questões que apareceram da vez anterior. E também tem lá um capítulo, uma apresentação do Althusser, que inclusive sugere que comece-se a ler o livro primeiro de O Capital a partir do capítulo 8, né? O que para o Marx seria algo muito ruim, porque justamente qual é a grande dificuldade, né, que o Marx teve, qual foi o problema? O problema no modo como ele expôs. E aí, qual foi o serviço que a ciência da lógica teria prestado a ele? O andamento das categorias que o Marx vai apresentar, ele decide começar pela mercadoria, já em Paracrítica da Economia Política. Mas o andamento da exposição vai se dar por oposições, né? Como a oposição entre qualidade e quantidade. Então, a gente viu na vez anterior, na primeira sessão, do lado da qualidade, valor de uso, do lado da quantidade, valor de troca. Na sessão 2, né, essa oposição interna à mercadoria, que o Marx atribui a ele próprio, né, como uma descoberta, né, citando na primeira nota de rodapé, né, para a crítica da economia política, que ele foi o primeiro a ter percebido essa oposição interna à mercadoria entre um lado qualitativo e outro quantitativo. Essa oposição interna à mercadoria, ela é resultado de uma oposição que existe, e é o tema da segunda sessão, no próprio trabalho que produz mercadoria, não no trabalho em geral, essa temática que o Marx procurou elaborar na década de 40, ele abandona o trabalho que produz mercadoria, também ele é bipartido ou comporta uma oposição entre um lado concreto e útil, que Marx chama de trabalho concreto, trabalho útil, e um lado abstrato, que é o trabalho abstrato. Então, esse é o tema da segunda sessão. Do mesmo modo, né, na terceira sessão também há, naquilo que ficou chamado, né, na dialética das formas do valor, na terceira sessão, que é nosso objeto, que eu vou falar rapidamente aqui, né, essa oposição também, né, entre a forma de valor relativa e a forma de valor equivalente, né? A forma de valor relativa é aquela que expressa, né, ativamente, né, o seu valor, né, na forma equivalente, que o Marx, e aí toda a dificuldade dessa seção, né? O Marx coloca, né, como objetivo nunca alcançado, segundo ele, pelo menos, pela economia política, né, demonstrar a gênese da forma dinheiro a partir da mercadoria. Porque, né, uma das questões centrais para o Marx é justamente de que o dinheiro, né, que é o tema do capítulo 3, de novo, vai voltar lá adiante, mas aqui ele faz a gênese da forma de dinheiro, desde as suas formas mais elementares, até propriamente, né, a forma de equivalente geral, onde o dinheiro é propriamente já valor ou riqueza líquida. Então, essa seção ela é cheia de subdivisões, né? Talvez a seção mais difícil, né? Justamente por conta disso. E aqui eu acho que, novamente, o Marx está usando muito, né? Apesar do tema árido, né, de teoria monetária, ele está usando muito, né, essas visadas, para usar a expressão hegeliana, de diversos pontos de vista. Então, tem, né, muitas sessões, né, vão justamente mostrar, né, que o dinheiro
nada mais é do que uma mercadoria. Inclusive, é muito interessante, né? Na paginação do Grespan, na página 38 e 39, e depois ele reaparece na página 47, o Marx cita a dialética do reconhecimento, lá da fenomenologia do espírito, né? Que no Brasil, geralmente, por conta da nossa tradição escravocrata, nós chamamos de dialética do senhor e do escravo, né? Para mostrar que o que transforma, o que faz de uma mercadoria qualquer, né? Não qualquer também, porque é o valor de uso dos metais que vai possibilitar que ele assuma, né, esse papel de equivalente geral, né? Isso nada mais é do que, ali na linguagem do Marx, né, que também tem toda uma questão, há muitos detalhes aí, né, justamente na linguagem das mercadorias, ou no mundo que vai se criando a partir das mercadorias, né, determinadas mercadorias são escolhidas, são separadas, né? O Marx utiliza-se muito de metáforas teológicas também, elas são consagradas, né? Como o Marx, inclusive, cita o Cordeiro de Deus, né? Não é a última, né? O Marx faz diversas metáforas. Tem, inclusive, um livro muito interessante do Henrique Lúcio, só sobre as metáforas teológicas em O Capital. Mas, tanto quanto alguém é separado em uma comunidade para se tornar um sacerdote, uma mercadoria, no caso dos metais ouro e prata, particularmente, mas o Marx mostra que em determinados momentos, né, podem ser animais, ou podem ser os próprios escravos na Grécia Antiga, que podem servir, fazer esse papel, né, de equivalente geral, né, uma forma diretamente de expressão da riqueza. Mas, enfim, mas tudo isso, né, isso eu acho central do ponto de vista, né, de quem lê a partir da filosofia, né, é uma reconstituição, e por isso as notas de rodapé são tão importantes, né, de uma imensa biblioteca de economia política, da qual Marx procura extrair aquilo que de racional foi dito pela economia política, né? Portanto, não é propriamente uma teoria positiva, vamos dizer assim, do Marx a respeito do dinheiro, ou a respeito do valor, ou a respeito do trabalho, mas é uma reconstituição de até então, de toda a história da economia política, né? Então, essa seção, ela cumpre um papel muito importante, né, na estratégia argumentativa do Marx, né? Porque, como vai aparecer lá adiante, né, o Marx está, para usar a linguagem dele próprio, ele está lidando com as formas do valor. A forma mercadoria do valor, a forma dinheiro do valor e a forma capital do valor. Porque capital, depois, na segunda seção, né, vai aparecer, nada mais é do que o valor tornado autônomo, né, um valor que se valoriza a si mesmo, e ali, novamente, Marx retoma diversas metáforas filosóficas da ciência da lógica hegeliana, né, a ideia do processo automático, enfim, a ideia do motor que se move a si mesmo, enfim, né? O capital nada mais é do que dinheiro em uma forma particular do dinheiro, né? Na forma meio de pagamento, porque é por meio dessa forma do dinheiro que o capital contrata a força de trabalho, da qual ele vai extrair mais valor, e o capital nada mais é, né, do que esse valor em dinheiro que se valoriza por meio da troca, da compra e depois da utilização da mercadoria também, porque ela também, né, é uma mercadoria, força de trabalho. Mas, enfim, essa temática, né, do dinheiro é muito importante, e quem leu ou está lendo o Rosdolsky, né, o Vicente disponibilizou lá o texto clássico dele, tem um capítulo muito interessante no texto do Rosdolsky, onde ele vai mostrar que o Marx estava, né, o tempo todo, nessas décadas de 40, 50, né, às voltas, né, com os anarquistas franceses, né, e havia uma ideia, principalmente para o Proudhon, de que o capitalismo não seria assim tão mal. O que atrapalha o capitalismo é a mediação por meio do dinheiro. Então, se retirasse o dinheiro, talvez o capitalismo pudesse ser mais, vamos dizer assim, domesticável, né? E
o Marx vai se esforçar muito justamente para mostrar, por isso que já desde aqui do primeiro capítulo, né, vai ser fundamental essa seção 3, né, na qual ele está tentando fazer aquilo que, segundo palavras dele, né, nunca foi tentado pela economia política, mostrar a gênese do dinheiro a partir da mercadoria. Por quê? Porque contra Proudhon, principalmente, né, o Marx vai tentar mostrar que, ao contrário do que pensa Proudhon, né, não é possível retirar o dinheiro do capitalismo, porque capital nada mais é do que dinheiro que contrata força de trabalho para fazer mais dinheiro. Então, ao contrário de ser algo acidental que pudesse ser retirado, né, na verdade, Marx só pode fazer, né, só pode chegar ao seu conceito de capital, né, como tal, como ele chama, né, capital em geral, a partir do dinheiro que contrata a mercadoria força de trabalho, né? Então, esse capítulo essa seção é muito importante, né? Essas muitas visadas do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da quantidade, né? Porque justamente Marx está tentando demonstrar que dinheiro não embora na época dele, né, as moedas fossem ainda metálicas, né, dinheiro, na verdade, é uma forma do valor. É a forma dinheiro do valor, que depois, ainda, né, no finalzinho do segundo capítulo, depois eu vou falar mais adiante, né, o Marx vai falar, inclusive, do fetiche, ou do feitiço, né, da forma dinheiro também. Né? E com isso também eu já começo a falar rapidamente aqui, né, essa seção mais conhecida desse primeiro capítulo, né, a seção sobre o fetichismo, né, ou sobre o automatismo, né, que é uma seção muito interessante, né, mas ela também é constituída a partir de oposições, né, a oposição entre as relações sociais que se travestem como se elas fossem relações entre coisas, né, e, evidentemente, né, quem lê isso a partir da psicologia ou mesmo da psicanálise, né, há uma oposição entre processos conscientes e processos inconscientes, né? Entre aquilo que é feito e toda uma gama de relações que se passam, como diz o Marx, às costas dos agentes sociais. Então, essa seção é muito importante justamente porque ela faz parte de um diagnóstico fundamental que o Marx faz da sociedade capitalista, que ela não apenas na mercadoria, mas esse é um dos temas muito importantes, né? Eu já tinha feito referência a esse livro, né? Que é a tese de livre-docência do Grespan, né? Marx e a crítica do modo de representação capitalista. Mais do que uma seção que parece um oásis dentro da aridez dessa discussão monetária, que era um pouco assim que eu li a princípio, né? A seção sobre o fetichismo, ela é mais do que isso, né? Ela é uma seção fundamental porque o que o Marx está tentando demonstrar, e para isso ele recorre a uma palavra, né? Meu orientador no doutorado, né? Que é o Fausto Castilho, também já falecido, ele não deixava que eu usasse a palavra fetiche. Ele exigia que eu usasse a palavra feitiço. E isso é muito importante também, faz parte desse diagnóstico crítico que o Marx tem da modernidade capitalista, né? A suposta sociedade iluminista, esclarecida da Europa, né? Ela é vítima do feitiço, né? Feitiço é uma palavra portuguesa, que depois vai ser afrancesar e dar origem à palavra fetiche, né? Portanto, ele exigia que eu usasse feitiço. Mas justamente o que o Marx vai tentar mostrar, né? Porque feitiço é uma palavra que é de origem portuguesa, mas que é muito característica, né? Ela tanto representa a religião, é assim que os portugueses chamavam, toda a religião de matriz africana era feitiço, mas também um objeto em particular também é feitiço, né? Como a gente fala muitas vezes a macumba, né? Macumba é a religião completa, mas também sei lá, a oferenda que está na esquina, né? Encruzilhada, né? Feitiço é isso, né? Ela o modo como os portugueses se reportavam, né? A religião onde eles estavam invadindo, mas também aos objetos portadores que supostamente, né? Os africanos atribuíam a determinados objetos
né, uma vida própria. Então, isso também faz muito parte, né, essa seção sobre o fetiche, é uma crítica a essa sociedade. O Marx fala isso, né, na página do Grespan. Eu, infelizmente, não tive tempo de passar as páginas para a da Boitempo, né, a página 79 e 80, né, o Marx vai falar isso, né, justamente ele usa essa expressão para falar desses processos inconscientes, né, e toda a fantasmagoria que a mercadoria e também o dinheiro, né, assumem nessa sociedade, né? E para fazer contraste em relação a isso, é muito interessante nessa sessão, né, que o Marx vai dar 4 exemplos de relações sociais não enfeitiçadas, né? Novamente, né, na paginação do Grespan, né, na página 75, né, ele fala da ilha do Robinson Crusoe, na qual as relações, embora as relações estejam apenas em um único indivíduo, elas não assumem a forma fantasmagórica, né, enfeitiçada, como ela assume na sociedade capitalista. Então, o primeiro exemplo, né, é a ilha do Robinson Crusoe, e o exemplo é justamente uma ironia, né, porque a Robinsonada, como Marx chama, né, é o modo como a economia política naturaliza as relações historicamente determinadas do capitalismo como se fossem relações naturais, né? Então, Marx vai utilizar muito essa expressão Robinsonada para criticar, né, a naturalização das relações históricas modernas de tipo capitalista. Então, o exemplo é esse. Na ilha de Robinson Crusoe, a divisão do trabalho é feita apenas de um único indivíduo e o resultado desse trabalho também não assume essa forma bipartida que assume na experiência capitalista. Segundo exemplo que o Marx dá, na página 76, né, é aquilo que ele chama a tenebrosa Idade Média Europeia. E aqui, essa expressão, eu queria chamar a atenção sobre isso, né? Tem um livro, né, uma coletânea de textos, né, chama Lutas em Português, né, uma coletânea de textos e cartas do Marx, Lutas de Classe na Rússia. E tem uma introdução ali que é muito interessante do Michel Louvi, em que ele vai mostrar como que o Marx modificou, porque esse capítulo primeiro que nós estamos lendo é a terceira versão desse primeiro capítulo. Nessa terceira vez que o Marx mexeu, e o Marx não estava satisfeito, em cartas ele admite ao Engels que ele gostaria ainda de, mais uma vez, fazer uma nova redação para esse capítulo, ele introduz, né, onde se lia na Idade Média, ele introduz a Idade Média Europeia. Isso é importante, parece só um detalhe, mas é porque o Marx, no fim da vida, ele percebeu, inclusive é por isso que ele vai abandonando paulatinamente a expressão modos de produção. O Marx tinha a ideia de que havia um desenvolvimento, uma passagem do modo de produção asiático para o antigo, para o feudal, do feudal para o capitalista. O Marx vai perceber que isso é típico da sociedade europeia. Portanto, né, um dos temas clássicos, né, do comunismo brasileiro da década de 60, 70, de resquícios medievais no Brasil, por exemplo, está completamente antagonizado com o Marx da década de 1870, onde ele percebeu que a Idade Média era algo que era da experiência meramente europeia, né? Mas, enfim, voltando. Na Idade Média Europeia, o Marx vai mostrar que também ali não há, por mais obscura que fosse, o Marx chama tenebrosa, mais tenebrosa que seja a Idade Média, nela não há essa oposição entre as relações sociais e as relações entre coisas, né? A base social não se enfeitiça. O dízimo, o Marx chega novamente ironizando, né? O dízimo que é dado ao padre é mais claro, né, do que a bênção do padre, ou seja, não há essa oposição entre as relações sociais que se travestem de relações entre coisas. O terceiro exemplo que o Marx dá de relações sociais que não são enfeitiçadas, né, é de uma família de produtores diretos, né, onde há uma divisão familiar ou sexual do trabalho.
Porque a temática desse primeiro capítulo também é a temática do Adam Smith, né, da divisão social do trabalho, né, que está aqui pressuposto, mas o Marx está desde o começo dialogando com ele. Então, essa diferença entre sexo e idade faz com que essas relações sociais sejam cristalinas e não assumam a forma enfeitiçada que ela assume na sociedade capitalista. E o quarto exemplo, que é muito raro, né, na página 78, na paginação aqui do Grespin, o Marx faz algo que ele faz muito pouco, né, que é idealizar como seria uma sociedade comunista. Né? O quarto e último exemplo que ele dá, né, ele fala: imaginemos, para variar, uma associação de homens livres, que trabalham com meios de produção comunitários e despendem conscientemente, ou seja, não inconscientemente, suas muitas forças de trabalho individuais como uma forma de trabalho social. Então, na sociedade imaginada, né, comunista, que o Marx coloca aqui como contra-exemplo, ele vai mostrar como ali também, né, essa duplicidade entre relações sociais mediadas por relações de coisas não acontece. Esse fetiche seria dissolvido na futura, e pelo menos imaginada aqui no caso, né, sociedade comunista, né? Mas, evidentemente, né, esse texto, essa seção particular, né, ela foi muito utilizada, né, é muito conhecida. Ela é tão, a ideia de fetiche da mercadoria ela é tão forte que ela, inclusive, impede que nós percebamos que é parte da estratégia do Marx demonstrar que o capitalismo ele é um modo de produção que produz fetiches, né? O da mercadoria, né? O do dinheiro, que vai aparecer no final do segundo capítulo, e o próprio fetiche do capital. Né? Esse é também uma temática, né? É uma introduçãozinha muito pequena, mas tem um capítulo aqui nesse textozinho do Grespin, que também saiu pela Boitempo, Marx, uma introdução. Tem ali, né, uma seção justamente isso, o fetiche para além da mercadoria. Mas, evidentemente, né, essa seção foi muito explorada, né, seja pela temática daquilo que ficou conhecido, inclusive, no século XX, como freudomarxismo, né, essa ideia, né, do fetiche, principalmente surgiu toda uma gama de leituras, né, que liam Freud a partir dessa seção, mas também, né, toda a temática da reificação, que aparece aqui nessa seção, que vai aparecer novamente no capítulo 2, né, da coisificação das relações sociais, né, ou dos próprios indivíduos, né. E, evidentemente, né, toda a teoria crítica, né, explorou muito essa seção. Depois a gente pode debater, porque ela evidentemente, né, muito forte, né, talvez a seção mais estudada desse capítulo, né. E, bom, aí só para falar rapidamente, né, eu já vou também terminando aqui, né, sobre o capítulo 2, né, ele retoma mais ou menos de onde tinha parado, né, na seção 3, da relação entre mercadoria ou entre a forma de valor relativa e a forma de valor equivalente, que já é a relação entre mercadoria e dinheiro, né, o MD. Né? Então, no capítulo 2, né, o processo de troca, né, ele é muito importante por diversos aspectos também. Né? Ele é muito importante para a estratégia argumentativa do Marx, porque ele vai começar a colocar a temática da circulação simples. Né? O Marx vai logo, no começo, na primeira linha do capítulo, né, inserir agora, né, aquilo que ele estava fazendo no modo de andamento, disposição das categorias, de um modo bastante amparado na ciência da lógica, colocando apenas a passagem, né, de uma categoria para outra. Ele agora vai inserir na discussão os portadores de mercadorias, como ele chama, que são os agentes sociais dos processos. Um portador de mercadoria e um portador de dinheiro. Próximo capítulo, né, que depois vai, na sequência da exposição, outra pessoa vai fazer, é o capítulo justamente sobre o dinheiro. Por que é importante esse MD? Porque depois, bom, a gente já sabe, né, a circulação simples é aquela circulação MDM, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria. É a circulação que todos nós fazemos. Né?
temos, e é muito importante nessa estratégia argumentativa do Marx, porque esses portadores de mercadoria, esses representantes jurídicos dessa relação, porque também vai aparecer aqui logo na primeira página a questão da troca tem que ser mediada por um contrato. Então, a temática da circulação simples é justamente essa, né? A igualdade entre os contratantes, a mediação pelo contrato, e opa, já tenho que encerrar aqui. E a oposição entre essa circulação simples que nós fazemos, né? Nós temos apenas uma mercadoria, que é a força de trabalho, que nós vendemos pelo dinheiro para depois comprar outra mercadoria. Por que é importante começar pela circulação simples, né, para o Marx? E aí, com isso, eu vou encerrar. Porque lá adiante, isso é importante dizer, lá no capítulo 23, o Marx vai dialogar de novo com esse capítulo 2, explicando por quê, porque tem todo, como ele diz, né, há todo um processo histórico que explica o fato de que quem não é capitalista começa o processo apenas com uma mercadoria, e por que aquele espertalhão, desde o começo, tem dinheiro, né, que faz o outro processo, porque se há uma circulação simples, é porque há uma circulação que não é simples, que é a circulação de tipo capitalista, que começa com o dinheiro, é justamente o oposto da outra. A circulação simples começa da mercadoria, que é a força de trabalho, que é trocada por dinheiro, para depois comprar outra mercadoria. No caso dos exemplos do Marx, né, uma aguardente ou uma Bíblia, tanto faz. E aí o Marx vai, então, por meio da discussão lá, da acumulação original, ou primitiva, como é traduzida muitas vezes, né, mostrar por que aquele indivíduo, no começo, tinha dinheiro, não apenas mercadoria, para expressar o processo. Por isso que o capítulo 23, por isso que eu estou fazendo referência a isso, não se trata de uma antecipação, porque ele está diretamente dialogando com o capítulo 2. Ele vai mostrar, então, como é a inversão, né, das leis que dirigem o imaginário desses agentes trocadores de mercadoria. Então, ele vai mostrar que essa igualdade entre os contratantes se converte no seu contrário, uma desigualdade. A troca entre equivalentes vai se revelar um roubo, por conta justamente da acumulação original e do processo de privatização dos meios de produção, né, que é toda a discussão ali do capítulo 24. Então, é muito importante, né, justamente o Marx, o Capital, ele visa justamente isso, ele começa a partir da temática dos clássicos, ele assume a circulação, as leis que dirigem a circulação de mercadorias, né, a troca meramente de equivalentes, que depois vai se mostrar também seu contrário, a igualdade entre os contratantes e a mediação pelo contrato, né, que também apresenta também as formas jurídicas aí também, né? E aí, bom, aí só para encerrar, né, aqui o Marx retoma novamente, né, mais para o final desse capítulo, né, aquilo que ele já tinha começado a trabalhar na seção 3, né, que o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria como outra qualquer, mas que assume a forma dinheiro do valor. Na página 164, né, da tradução da Boitempo. Ele nada mais é do que um signo de valor, né? E aí, bom, na página 167 da tradução agora da Boitempo, né, o Marx vai falar diretamente, né, no último parágrafo desse capítulo, né, que, na verdade, se passa com o dinheiro o mesmo que se passa com a forma mercadoria do valor, né? Ele também é portador de feitiço. As relações mediadas pelo dinheiro também são elas próprias, também enfeitiçadas, né? O último parágrafo, né, justamente ele vai retomar o feitiço do dinheiro, ou fetiche do dinheiro, para usar uma expressão afrancesada, né? Mas é isso, só para iniciar o debate, né? O capítulo 1 central, por conta da gênese da forma de dinheiro, é isso que o Marx está tentando, com esse andamento dialético da passagem das categorias da mercadoria, a partir de sua posição interna entre valor de uso e valor de troca, para o trabalho que produz mercadoria, e a partir da mercadoria fazer a gênese da forma dinheiro, porque a forma dinheiro é o segredo da forma capital. Mas trata-se, para usar uma expressão que o Marx usa mais nos Grundrisse, que ele abandonou um pouco, segundo ele próprio faz uma anotação, para não dar a impressão de que se trata apenas
de uma dialética de conceitos, ele vai abandonando, né, essas categorias paulatinamente, né? Tem um artigo muito interessante, inclusive, naquela bibliografia que eu mandei, né, que saiu na Crítica Marxista, e todos os artigos da crítica são gratuitos, né, do Reichelt. O artigo é muito engraçado porque ele chama-se, a partir também de uma carta do Marx ao Engels, que método Marx ocultou? Porque numa carta o Marx falou para o Engels que ele ia ocultar o método, que é justamente o método, pelo menos do meu ponto de vista, a dialética no Marx, né, ela é meramente o modo de exposição das categorias. Então, esse modo de exposição é fundamental porque ele faz a gênese do dinheiro na primeira seção, a segunda seção, a transformação de dinheiro em capital, e a partir da terceira e quarta seção, tem os processos de subordinação do trabalho ao capital, que é isso que constitui propriamente, né, toda a sociedade capitalista e como uma sociedade produtora de feitiço. Mas é isso, só para começar aqui a discussão, e aí depois a gente pode tentar debater, ou, sei lá, trocar figurinhas agora. Eu me estendi um pouco mais do que eu gostaria. Mas é isso. Muito obrigado, Hélio, pela exposição muito clara e bastante nos ajuda com a esquematização do texto. A gente pode abrir, então, para questões e para discussão. A gente tem na ordem a Yasmin, depois o Tomás e o Luiz Fernando. Então, a gente faz uma sessão de perguntas direto, tá? As três, ou os três podem colocar quantas questões quiserem, e depois o Hélio nos responde. E aí a gente pode abrir para uma discussão mais aberta, pode ser? Então, vamos lá. Yasmin, por favor. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Hélio, muito boa exposição. Eu queria fazer uma pergunta, acho que eu já levantei a mão, porque acho que já se relaciona com essas últimas questões que você colocou, assim. Aí eu queria colocar não só para você, mas para todo mundo, né? Queria saber a opinião de vocês sobre justamente toda a polêmica em torno do corte epistemológico lá do Althusser, assim. Porque ele faz uma crítica bem radical, assim, bem contundente, dessa junção entre hegelianismo e marxismo, né? Ele tenta separar, na verdade, o Hegel do Marx de uma maneira bem radical e mostrar que enfim, vocês devem saber da história toda, mas só tipo recapitulando assim, mostrar que o Marx hegeliano é ainda o Marx imaturo, digamos assim, né? E que aí no Capital, aí tem uma grande diferença, assim, né? Tipo, a categoria da alienação é a mais importante nesse momento em que a referência ainda é hegeliana, né? Que o Marx ainda não amadureceu a teoria. E depois, nessa fase já do Capital, a categoria mais importante é o fetichismo. E aí, nessa questão da exposição das categorias no Capital, os primeiros capítulos e essas primeiras categorias, justamente elas são uma descrição do fetichismo no Capital, e é só nessas instâncias, só nesses momentos em que é possível utilizar a dialética. Então, no final das contas, o que ele quer dizer é que a dialética hegeliana é uma metafísica que descreve, é adequada para descrever o fetichismo do capital em si mesmo, mas que não descreve os processos materiais reais. E aí, esse pessoal, os estruturalistas franceses, né, eles vão fazer uma diferença entre, então, a estrutura de produção econômica real e o índice da estrutura, que é uma espécie de epifenômeno da estrutura de produção do capital, que aí sim, né, nesse âmbito aparece uma aparência dialética, né? Parece existir uma dialética do capital, né? O capital funciona como essa metafísica que a dialética hegeliana pode descrever, mas é como se fosse uma espécie de ilusão, que realmente, assim, é o que o Marx está colocando no final do capítulo aí, né? É uma ilusão objetiva, é uma aparência objetiva, né? A gente não pode evitar de enxergar as coisas dessa forma, mas ainda está no domínio da aparência, né? E a única forma de reverter isso, de superar o fetichismo, é superar o próprio capitalismo, porque ele funciona assim, né? Ele produz essa aparência. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, assim, né? Desse estatuto da dialética hegeliana em relação enfim, ao capital. Já que, né, tipo, o Hélio puxou essa questão
da metodologia, etc. Né? Enfim, era isso. Obrigado, Yasmin. Tomás, então. Oi, pessoal. Obrigado, Hélio, pela apresentação. Ajudou muito. Eu acho que você trouxe questões muito pertinentes. Assim, eu acho que o meu comentário ali é muito na direção dessa questão do método. Assim, não querendo muito prender a discussão para a relação entre Marx e Hegel, etc., que eu acho que a gente poderia discutir todo o conteúdo do capítulo 1 sem se prender muito a esse debate, mas eu acho que tem um aspecto assim da forma, do modo de apresentação, né, do modo como Marx ele vai apresentando as categorias no desenrolar, né, do texto, que me parece algo muito evidentemente herdado assim de Hegel, que eu acho que é muito difícil não observar, assim, que eu acho que tem uma característica da obra de Hegel, né, assim, você pode pegar tanto da fenomenologia do espírito, quanto da filosofia do direito, quanto da ciência da lógica, que é aquela ideia de que o que aparece primeiro como imediato, como o mais imediato, na verdade, é sempre mediado, ou seja, o que aparece como imediato é posto por algo que vem a seguir, né? Então, por exemplo, a ciência da lógica começa com um ser, mas muito rápido você descobre que, na verdade, o ser é posto por algo que vem a seguir, né? Então, por exemplo, a filosofia do direito começa com a vontade livre, e quando você vai ver, na verdade, a vontade livre, ela é uma vontade que vive no interior de uma vida ética, que participa da família, da sociedade civil, do Estado, né? Então, quando você fala, a liberdade individual, ela já é o resultado de uma série de instituições, práticas, mediações, etc. Ou, por exemplo, a certeza sensível, né? Meu copo está na mesa, que é o primeiro capítulo da fenomenologia do espírito, já pressupõe toda uma outra série de formas de estar e de se relacionar no mundo, né? De conhecer, etc. E da mesma forma, a gente pega um livro como que inicia, né, com o capítulo A Mercadoria. Na verdade, o que você vai ver é que para uma coisa aparecer como mercadoria, uma série de práticas, instituições históricas, elas já têm que estar em curso efetivas, né? Então, assim, o que aparece como o mais trivial, né, como uma mercadoria, na verdade, já é um resultado de uma história. E eu acho que isso foi uma coisa que, preparando para o nosso último encontro, eu percebi pela primeira vez, assim, com muita clareza, que tem... aí eu gostaria de me concentrar em uma passagem muito específica do capítulo 1, que eu acho que ela condensa um pouco isso, e aí eu gostaria de ver o que vocês acham. E eu acho que isso talvez nos ajudaria a pensar várias coisas que eu acho que o Tiago trouxe no último encontro a respeito da ideia do valor, porque eu lembro que o Tiago ele se referiu àquela passagem que Marx ele vai dizer, né, que se duas mercadorias podem se equivalar quantitativamente, né, numa relação de troca, isso implica que há um terceiro elemento que seria comum às duas, né? E o Tiago demonstrou um incômodo a partir, né, desse, vamos supor assim, né, dessa dedução lógica, né, assim, do valor a partir de uma troca simples, que eu concordo, que eu acho que essa frase, na minha opinião, também é uma frase um pouco infeliz, assim, mas eu acho que tem uma passagem no capítulo 1 que nos permite ler tudo isso de outra forma. E isso vai estar nas páginas 141, 142, que é exatamente o comecinho da chamada forma do valor universal, para quem tiver com outra edição, né, que seria o C. Porque Marx fala uma coisa que é muito interessante. Uma das coisas que ele diz ao longo de todo o capítulo é que, na verdade,
o valor de troca é a forma de manifestação do valor, né? Então, propriamente dito, não há valor de troca, ele é apenas um modo de manifestação, né, de Erscheinungsform do valor. E aí ele vai discutir, né, quando ele vai chegar na terceira forma, né, do valor, né, que é a forma valor universal, ele vai fazer um esqueminha mostrando como é que ele passou de uma forma para outra. Aí ele vai dizer, seria o terceiro parágrafo, né, começa: a primeira forma resultou em equações de valor como um casaco igual a 20 braças de linha, ou seja, você tem uma troca singular, depois outra troca singular, que no alemão ele até, aqui ele traduz como acidental, né, que seria zufällig, né, como uma troca arbitrária, né, ou acidental, ou... aí ele fala que... Aí depois nós temos a segunda, que na verdade distingue o valor de uma mercadoria de seu próprio valor de uso mais plenamente do que a primeira, pois o valor do casaco, por exemplo, confronta-se com sua forma natural em todas as formas possíveis, como igual ao linho, igual ao ferro, igual ao chá. Então, você tem uma mercadoria relativa com diversos equivalentes. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz, e esse parágrafo eu queria chamar a atenção: a nova forma obtida expressa os valores do mundo das mercadorias num único tipo de mercadoria, separada das outras, por exemplo, no linho. E assim representa os valores de todas as mercadorias mediante sua igualdade com o linho. Ou seja, então o valor de todas começa a se referir a um equivalente universal. Como algo igual ao linho, o valor de cada mercadoria é agora não apenas distinto de seu próprio valor de uso, mas de qualquer valor de uso, sendo justamente por isso expresso como aquilo que ela tem em comum com todas as outras mercadorias. E agora a frase mais importante: essa forma é, portanto, a primeira que relaciona efetivamente as mercadorias entre si como valores, ou que as deixa aparecer umas para as outras como valores de troca. Lembrando que o valor de troca é só a aparência, a forma de manifestação do valor. Então, aquela relação entre duas mercadorias que o Thiago falou, que a partir disso se refere a uma terceira, na verdade, ela já pressupõe a própria existência do dinheiro. Porque ele está dizendo, é só quando você tem uma mercadoria que é um equivalente universal que as mercadorias passam a relacionar entre si como valores. E é só aí que o valor de troca aparece. E Marx está preocupado não é com a troca singular entre mercadorias, mas com, ele vai dizer em outra página também, na página 139, né, com a série de trocas. Ou seja, ele, é igual o Hegel quando ele fala, o conceito, quando você usa, na verdade, todo conceito aparece em um julgamento, e todo julgamento está dentro de um silogismo, ou seja, qualquer julgamento que você fala já está inserido numa série de práticas de julgamentos, etc. É o que Marx está dizendo, assim, a gente só vê o valor de troca se manifestando porque já está estabelecido um mundo de mercadorias nas quais todas as mercadorias têm seu valor expresso em uma mercadoria que é o dinheiro, entende? E aí ele está dizendo, essa série de trocas, que não é uma contingente acidental, mas uma série, né, complexa de infinitas trocas, elas são apenas reguladas pela contingência ou haveria algo que determina as proporções em que essas mercadorias são trocadas? Eu acho que é só assim que a gente começa a entender o que é o valor de fato. O valor seria aquilo que regula as proporções, a relação quantitativa entre as mercadorias, entende? Enfim. E aí eu acho que tem uma certa similaridade com a dialética hegeliana. Esse era meu ponto. Desculpa se eu fui muito longo. Obrigado, Tomás. A gente passa para o Luiz Fernando, então. Depois eu vou me inscrever.
E aí, se não tiver mais ninguém, a gente pode, então, passar para o Hélio fazer comentários sobre as questões e depois a gente abre para, focando nas questões que surgiram, para comentários de todo o grupo. Pode ser? Então, vamos lá, por favor, Luiz Fernando. Eu acho que a minha pergunta ela vai no mesmo sentido das outras que foram feitas, e ela acho que talvez mais do que uma pergunta, também é um comentário. Eu gostaria de ouvir mais sobre o tema do método. Porque, em princípio, a gente pensa que o Marx teria começado pela mercadoria, porque a mercadoria seria universal concreto, que poderia dar conta tanto de explicar o capital quanto de explicar os seus desenvolvimentos. Então, independentemente dos outros universais, como o dinheiro, etc., que estão contidos ou pelo menos relacionados à noção de mercadoria, elas, de certa forma, a mercadoria seria, digamos assim, o mecanismo explicativo. E nisso, a minha pergunta é a seguinte, por que a gente precisaria do Hegel? Assim, eu acho que tentar esclarecer o obscuro pelo mais obscuro, porque no final das contas, o que o Hegel está propondo, tanto na fenomenologia quanto na ciência da lógica, pelo menos segundo as palavras dele, é de que na ciência da lógica você tem o pensamento de Deus, ou seja, o pensamento de como as categorias se organizam, ou seja, lá se são categorias ou não, para explicitar o mundo, para colocar o mundo em ato. E na fenomenologia nós temos as figurações do espírito, que de alguma maneira indicariam como isso funciona de maneira um pouco fenomenológica, né? Um pouco dada dentro da categoria da história. E eu estou perguntando isso por uma razão até um pouco mais comezinha. Se você pega, por exemplo, o livro do Marcos Nobre, né? Como Nasce o Novo, que foi a livre docência dele. Ele tem ali a proposta dele, que ele diz um pouco de maneira tangencial, é o seguinte, eu consigo mostrar como a categoria de experiência organiza todo o debate da escola de Frankfurt, pós-frankfurtiana, e ela ainda, além de fazer isso, ela nos ajuda a pensar um negócio que seria o diagnóstico de época. A gente pode, a partir da categoria de experiência, da fenomenologia do espírito, pensar no diagnóstico de época. Eu acho que a leitura se sustenta muito pouco, porque se por um lado ele faz uma boa análise das tendências da teoria crítica, depois ele faz um comentário linha a linha ali do prefácio, e são dois textos diferentes. E a gente não fica sabendo como, afinal de contas, a categoria de experiência hegeliana daria condições para que nós fizéssemos algum tipo de diagnóstico de época. E, por outro lado, em paralelo a isso, nós temos, por exemplo, o Paulo Arantes, que, para fazer os seus diagnósticos de época, no final das contas, ele se diz um pouco, até provocativamente, um marxista vulgar. Então, como marxista vulgar, ele pega os fetichismos da mercadoria ou a própria categoria de mercadoria e faz ali o balanço das lutas de classe. Estou dizendo tudo isso também porque, se você pega as leituras, por exemplo, dos marxistas analíticos poloneses, eles vão dizer, bom, nós podemos prescindir da dialética e fazer uma leitura aqui, mais ou menos, testando as hipóteses do Marx. E por que toda essa questão? Porque, de alguma maneira, há uma hipótese de fundo em todos esses autores de que o modo de exposição é o modo como o mundo funciona, então haveria uma homologia estrutural entre a escrita e a forma de exposição e o funcionamento do mundo. Então, dito isso, eu refaço a pergunta, né? Por que a gente precisaria do Hegel e não simplesmente ler Marx? E aqui a minha hipótese de fundo, que eu não sei se eu acredito nela, mas eu gostaria de ouvi-las sobre isso, que é a resposta que o Lebrun dá para o Paulo Arantes, né? Bom, mas o Hegel, no final das contas, parece um modo de falar. C'est une façon de parler. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que me instiga dentro do problema do modo como Marx inicia a sua exposição pela mercadoria. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando.
A gente tem, então, eu tenho escrito, depois o Thiago, é isso? Tinha levantado a mão, agora baixou. Bom, se você quiser levantar de novo, fica à vontade. Eu queria, na verdade, fazer alguns comentários, já que a gente está falando sobre método, dialética e Hegel, mais na perspectiva de quem estuda Hegel e conhece pouco Marx, mas eu acho que tem algumas questões que são relevantes aqui quando a gente fala sobre Hegel, e para começar, me parece que o importante do Hegel aqui, quer dizer, começando pela questão do... Tentando pensar na questão que trouxe o Luiz Fernando aqui, por que a gente precisa de Hegel, né? Eu não saberia responder essa questão de maneira exaustiva, mas tem um ponto que é importante quando a gente vai ler um autor, que é a gente mapear as influências, porque isso ajuda a gente a entender como o autor vai usar os conceitos que ele aplica e desenvolve as categorias, portanto, os conceitos mais elementares que ele apresenta e desenrola, etc. E aí eu acho que tem alguns exemplos de como o desconhecimento de Hegel pode nos conduzir a interpretações erradas, eu diria, talvez, né, simplesmente. E isso principalmente quando a gente pensa justamente nas categorias que o Hegel desenvolve na ciência da lógica e que me parece que o Marx captura e usa no sentido hegeliano. Por exemplo, o termo Erscheinung. A gente tem uma longa história, né, desse termo que aqui é traduzido por aparência, me parece, não mapeei ali o uso, mas vem de Kant, vai aparecer também na ciência da lógica, né? E é muito importante a gente lembrar, então, um pouco da história desse conceito no idealismo alemão, porque isso vai influenciar diretamente a maneira com que o Marx usa esse termo. Porque o Kant ele vai usar Erscheinung no sentido vinculado também com que ele usa o termo latino fenômeno, né? E ele vai fazer uma diferença de Erscheinung e Schein. Schein seria, nas traduções portuguesas, aparece como ilusão. E são as ilusões da razão, basicamente. Então, enquanto o Erscheinung ele se refere a um campo em que os objetos aparecem para nós, o Schein é aquele campo de produção de ideias que não tem objeto correspondente, né? Que, por falta de termo melhor, alguns tradutores do português traduziram por ilusão. Então, é aquilo que nos conduz a um erro, né? As falácias da razão pura, né? Que geram, então, os problemas da metafísica especial. E aí, enfim, talvez eu vá explicar coisa aqui que para muita gente seja óbvio, mas tem uma relação entre Schein e Erscheinung, porque o termo Schein aparece dentro de Erscheinung, né? E eles são termos muito próximos. Então, me parece que o Hegel, quando ele vai fazer a apresentação da doutrina da essência, o que ele está dizendo, de alguma forma, é que não existe essência sem aparência, nem aparência sem essência. Quer dizer, eles são... E isso já é, então, uma leitura distinta da metafísica tradicional, né? Ou da metafísica antiga. Não é que existe uma coisa que é a essência do que aparece, né? Mas são apenas dois modos de pensar a mesma coisa. Não existe essência sem aparência, nem aparência sem essência. E, portanto, nos trata aqui de ideias platônicas, no sentido que talvez nem o próprio Platão tenha pensado isso, mas como muitas vezes aparece em algumas discussões filosóficas, né? Então, me parece que o Tomás estava usando esse termo muito bem, ao meu ver, né? Que é Erscheinung como uma espécie de como a coisa aparece, uma manifestação, né? É muito mais do que a aparência enquanto uma falsificação do objeto ou uma ilusão. E isso ajuda a gente, talvez, a entender o uso que o Marx faz e como ele desenvolve o pensamento dele. Então, a aparência não é necessariamente algo falso, né? É um aspecto da coisa. E assim também, quando fala em substância, né? Substância, que, ao meu ver, de novo, substância não é necessariamente uma coisa metafísica, oculta, por trás do objeto, né? Mas algo que se efetiva,
Então, na ciência da lógica, quando o Hegel vai fazer a análise da substância, logo depois ele vai falar também de causalidade recíproca, etc., que é como a substância, que a gente pode dizer, aparece, né? É interessante, a Yasmin falou que o Marx usa Schein mesmo, né? Então, eu acho que seria o caso de ver, né, no alemão, como, em cada contexto, né, como o termo aparece, né? Em que caso ele usa Schein, em que caso ele usa Erscheinung, né? Porque os dois sentidos aparecem. E com certeza eu acho que tem algo aqui da análise do Marx que, quer dizer, quer revelar o que está por trás daquilo que se pensa que as coisas são, né? E aí essa coisa que o Foucault e o Paul Ricoeur ressaltaram quando fizeram a análise do Marx, do Nietzsche e do Freud como os filósofos, os mestres da suspeita, etc., né? Essa característica de sempre tentar revelar algo que está por trás do que aparece. Mas, quer dizer, se a gente entende o que aparece só como ilusão, a gente não tem o que revelar por trás, né? Porque não haveria nada de verdadeiro naquilo que aparece. Então, quer dizer, você só revela algo que está esquecido, mas porque aquilo está presente de alguma maneira, né? Então, meu comentário seria basicamente esse, não é tanto uma questão, né? E eu vejo que a gente... não, tem um terceiro elemento que eu acho que é interessante também, a questão do terceiro termo e como isso aparece na dialética. Porque isso me parece estar presente na dialética do idealismo alemão. Estaria, segundo o Fichte, né, presente já no Kant, quando ele vai... de alguma maneira, mediar a relação entre o sujeito e o objeto por meio do fenômeno, ou, em algum sentido, também colocando a imaginação entre o entendimento e a sensibilidade, etc., ou alguns vão interpretar na posição em que a percepção transcendental, ou eu transcendental, a gente poderia chamar, aparece na crítica da razão pura. Mas o próprio Fichte usou esse método de buscar a relação sendo tratada como um conceito, né? Então, não é uma coisa, uma substância, mas o próprio elemento de mediação ele passa a ser conceitualizado. E a gente percebe isso na maneira com que o Fichte desenvolve a apresentação nele na doutrina da ciência, né? Pelo menos na primeira edição. E isso é algo que o Hegel vai tomar também. Então, não necessariamente abordar a relação, o terceiro termo da relação entre duas coisas implica um objeto metafísico, independente, digamos assim. Mas a gente precisa conceitualizar a própria relação e, às vezes, substancializar no sentido gramatical. Essa relação é um meio um tanto comum, digamos assim, na maneira hegeliana de expor o pensamento, e isso é algo que também vai aparecer no Marx, ao meu ver. Então, eu acho que ainda tem muita coisa de Hegel aqui em Marx, e se a gente entende isso, a gente consegue, talvez, identificar as influências e com isso entender em que sentido ele está usando os termos. Bom, eu fico aqui. O Thiago levantou a mão, eu passo para o Thiago, então. Opa, bom dia a todo mundo. Adriano, muito boa o seu comentário, né? Você e o Tomás falaram de coisas que dialogam com as minhas preocupações. Acho que você está certo. Aí, né, o Tomás falou, bom, mas ele citou aquela passagem ali, quando fala, esse suposto valor substância só aparece quando você tem o intermediário do dinheiro, e agora, né, você está lembrando, realmente, tem que pensar essa ideia de substância pensando de uma perspectiva hegeliana, ou seja, não é simplesmente um abstrato ali que não tem relação com a sua aparência. Mas o que me preocupa, o que me interessa mais diretamente, é o fato de que, daquele momento, ele vai deduzir que eu preciso trabalhar com uma coisa diferente desse valor de troca, o qual poderia muito bem ser pensado como dinheiro, do ponto de vista da economia dominante, né? Você trabalha com preço, foi aquilo que o Tomás falou na vez passada. E ele fala, não, dessa dedução que passa por essa ideia de que tem que ter o terceiro abstrato, tal, ele vai deduzir uma coisa muito concreta. Esse terceiro que eu preciso pensar, que vai além do valor de troca, é trabalho, e mais, é trabalho abstrato.
não é o trabalho específico do artesão, do alfaiate, não é o trabalho específico do tecelão, é um trabalho abstrato, e essa abstração ela é manifestada como tempo, ela é tempo de trabalho. E aí me leva para uma outra abstração, que é o tempo de trabalho médio, simples, eu acho que ele fala, é um tempo de trabalho simples, porque evidentemente tem diferenças nos trabalhos. Então, essa construção toda que se gera a partir daí é que me causa suspeita, por assim dizer. Eu fico um pouco... embora eu acho que você e o Tomás estejam certos, tanto nos comentários que vocês fizeram, acho que estão certos. Não é para interpretar ingenuamente essas passagens, tem lá todo uma tradição hegeliana que precisa ser levada em conta, e o Marx não está sendo ingênuo, mas, ainda assim, isso é um modo como ele faz uma passagem muito específica que eu não consigo comprar. Eu não consigo comprar como raciocínio, né? O raciocínio dele não me convence, porque o raciocínio dele faz apelo a esse terceiro abstrato, e eu não consigo comprar por enquanto, né? Estamos falando leitura passo a passo aí do livro. Eu, ao contrário, né, de vários participantes aqui, admito aqui minha ignorância, eu não venho de uma tradição, né, de estudos de Marx, eu estou aqui acompanhando o livro. Por enquanto, não me convenceu minimamente essa ideia de que eu preciso equacionar valor com tempo médio de trabalho simples, né, que é um resultado muito concreto dessa análise. Me parece que o fenômeno social não consegue ser dado conta, talvez seja um pouco aqui por conta da minha formação inicialmente científica, eu gosto de ver as explicações batendo minimamente com os dados que eu tenho, né? Então, não estou excluindo aqui a hipótese de que seja ingenuidade minha, que tem muita coisa ainda que eu vou entender lá mais para frente. Por enquanto, eu ainda não fui convencido dessa equação que me pareceu fundamental nesse capítulo 1. Tá? Esse é o meu ponto que eu gostaria de reforçar por enquanto, nem que seja para reforçar a minha ignorância que espero passageira. É isso. Obrigado, Thiago. Vicente, por favor. Oi, gente. Então, eu queria fazer alguns comentários gerais. O primeiro é o seguinte: a relação Hegel-Marx ela é riquíssima e poderia nos tomar os anos de estudos que temos pela frente, e isso dificultaria o avançar na leitura imanente da obra, que é o nosso foco principal. Eu não digo isso de modo algum para que a gente elimine esse momento mais digressivo, reflexivo, mas apenas para que a gente, como grupo, saiba sempre voltar para o texto, né? Dito isso, eu acho que para tal discussão é muito importante uma avaliação mais precisa justamente desse par conceitual Schein, Erscheinung, que me parece razoável traduzir por aparência e aparecimento, ou aparência e fenômeno. Mas a questão da tradução é secundária. Então, fica como sugestão que nós, no fórum, espontaneamente, trabalhemos um pouco essa oposição e discutamos, e a sugestão de que nós discutamos mais profundamente lá no fórum, se for o caso, porque aqui as coisas, as dinâmicas estão se definindo um tanto espontaneamente a partir desses critérios gerais. Bom, eu retomaria um ponto que a Yasmin colocou desde o início, a partir de um debate mais específico, que é o francês, mas que eu acho que pode ser abrangido, alargado. E se é que eu entendi bem, existiria uma distinção, a partir de uma discussão que vem do Althusser, entre a estrutura econômica e a estrutura, por assim dizer, ideológica. A econômica não seria dialética, a ideológica seria dialética. Eu uso esse caso como metonímia de uma abordagem mais geral da questão, que é a seguinte: afinal de contas, e agora eu retomo o que o Luiz disse, há uma homologia dialética, funcionamento do capital, ou ele é tão só uma forma, a dialética é tão só uma forma oportuna de exposição
portanto, poderia haver outro. Então, acho que isso é um bom eixo para pensar o problema. Nós temos mais 10 minutos de reunião. Excruciante, porque eu realmente gostaria de ficar, no mínimo, mais 1 hora discutindo com vocês, gostaria de falar mais também. Então, eu faço essas colocações, convidando todos a elaborar isso através do nosso e-mail e do nosso canal do nosso fórum, que o Henrique está ajudando a administrar. E eu tenho uma sugestão, não sei se vocês estão de acordo, né? Que o Hélio, que estuda muito o assunto e que fez a exposição, se quiser, se coloque, né? Porque foi a exposição dele que motivou esses últimos comentários tão ricos, tão interessantes. E, por último, até provocativamente, eu peço que o Hélio coloque algumas opiniões sobre o fetiche, que seriam muito... Se não é interessante pensar essa noção do feitiço como uma espécie de crítica à religião, se não existe todo um capítulo da antropologia marxista escondido aí nessa noção de feitiço. Mas é só isso. Também, pessoal, então, o Thiago levantou a mão, a gente pode fazer, então, o último comentário, questão com o Thiago aqui agora, ou você não baixou? Ah, tá. Bem, então, a gente passa a palavra para o Hélio, para a gente concluir. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para seguir a discussão. Então, Hélio, por favor. Bom, eu não vou responder, evidentemente, porque não apenas por causa do tempo, mas porque, como disse o Vicente, né, essa é um problema eterno, né, dessa relação. Evidentemente, né, atualmente eu não estou estudando mais Marx tão diretamente, inclusive estou até com um grupo de estudos sobre o Paulo Arantes, estou estudando filosofia brasileira agora. Mas eu acompanho, né, o que tem saído bastante na revista Crítica Marxista, tem muita coisa boa. Eu acho assim, sobre essa relação Hegel-Marx, eu acho que todo o mapa da mina, né, do meu ponto de vista, a partir de onde eu leio, né, está, eu acho, naquele texto que eu já citei, né, Exposição e Método Dialético, porque a solução do professor Marcus Miller, que é inspirada em 2 pesquisadores alemães, né, o Fulda e o Teunissen, é de que há um hegelianismo mitigado. E a dialética no Marx é o modo de exposição das categorias. Inclusive, né, como eu trabalhei na minha tese de doutorado, né, para mim, a ciência da lógica, algumas intuições da ciência da lógica serviram como modelo heurístico para que o Marx elaborasse o seu conceito de capital. E o texto muito importante, que tem todos os passos para isso, outro texto, né, é o texto, de novo, do Grespan, né, O Avesso da Dialética. Porque, justamente, eu penso, né, a crítica que o Marx faz da dialética hegeliana é ao terceiro momento. Né? O primeiro momento da dialética é o momento do entendimento, como Hegel chama, né? O segundo momento é o propriamente dialético, ou negativamente racional. E o terceiro momento que o Marx extirpa da sua dialética, porque, do meu ponto de vista, o Marx tem uma dialética própria, e não é a hegeliana, o terceiro momento que o Marx tira, é o momento do especulativo ou positivamente racional. O Marx, nesse sentido, ficaria com a dialética meramente negativa, só com os 2 primeiros momentos. Isso é como eu entendo, né? Mas esse tema é vastíssimo, né? Eu tendo a não gostar da leitura do Althusser, aí eu vou ser bem sincero, para mim é um erro de leitura. Simples assim, né? Tanto quanto quem acha que o Marx está sendo... porque, veja, lendo Marx, o que eu percebi desde a juventude? O Marx sempre teve uma adesão muito crítica aos autores dos quais ele se apropria.
Então, eu acho que ele não chega... evidentemente, tem um momento hegeliano da formação dele, mas já uma apropriação bastante crítica e depois um afastamento mesmo. Como ele mesmo diz, né, vai voltar a se defrontar com questões hegelianas no momento de crise da redação daquilo que ficou para trás, que foi os Grundrisse. Ele abandonou justamente porque ele estava com dificuldades de exposição, né? Enfim, mas tudo isso, eu acho que nesses dois textos, o mapa da mina está bem ali, né? Tanto do Marcus Miller quanto do Grespin, né? Eu acho, né, que, falando sobre a questão de método, né, o Marx tem um texto interessante sobre isso, né, além do Pós-Fácil, segunda edição, que é onde ele se pronunciou mesmo sobre o método, chamou a dialética hegeliana de mística e mistificadora, portanto, justamente por causa do terceiro momento, né, o momento do especulativo ou positivamente racional, né? Mas tem uma peça desse anedotário que é muito importante. O Marx, novamente, uma carta ao Engels, disse que ele gostaria, caso ele tivesse tempo, e ele se referia assim mesmo, né? Quando eu terminar essa merda dessa economia, porque ele passou a vida dele tentando escrever e, inclusive, tem planos de 3 ou 4 volumes, mas só terminou o primeiro. Isso também é uma coisa muito importante. O fato de ele não ter dado uma redação consistente para o volume 2 e 3 faz com que nossos olhos fiquem muito sempre centrados no conceito de capital como tal, que é o tema do primeiro volume, né? O processo de produção do capital, né? Porque, veja, a realidade da experiência capitalista não é o capital como tal, é o capital tal como ele aparece no livro 3, aonde essa questão de preço e valor já estão trabalhados de outro modo. Por isso, novamente, eu acho que a partir do primeiro capítulo, se você achar que você pode explicar a experiência capitalista, eu acho que você vai cometer uma série de enganos, porque o capitalismo, tal como ele acontece a partir de outras dinâmicas que não apenas do capital como tal, que é o núcleo do diagnóstico, mas a experiência capitalista ela implica outras questões além do funcionamento próprio do capital, que o Marx, sabe-se lá por quê, quis estilizar como se o capital agisse como um conceito hegeliano, como uma ideia especulativa de ideia. Agora, por que o Marx chegou a essa conclusão? Isso talvez a gente nunca vai saber. Mas o capitalismo, tal como ele de fato aparece para nós, ele além do capital como tal, tem a concorrência intercapitalista e o grau de desenvolvimento das forças produtivas em cada sociedade, enfim, as especificidades de produção de cada mercadoria. De modo que, né, para usar algo que foi dito aqui, né, já está pressuposto no capítulo da mercadoria o livro 3, o capitalismo tal como ele de fato aparece. Na experiência capitalista mesmo que nós temos, você vai nas gôndolas do supermercado, não é valor, é preço. E o Marx teve uma imensa dificuldade, um dos motivos de ter naufragado o livro 3, essa conversão de valor para preço é muito difícil. Tem os esquemas de reprodução, o Marx não conseguiu dar uma redação consistente para isso, inclusive agora está saindo, né? Porque a obra do Marx, não obra, né? Os cadernos de anotação do Marx estão saindo agora, inclusive alguns de matemática, os cadernos matemáticos do Marx, para tentar dar conta da conversão de valor para preço. Portanto, valor e preço são coisas diferentes, né? Muito diferentes para o Marx, né? E, inclusive, foi um dos motivos pelos quais o livro 3 naufragou, né? Enfim, agora em relação ao método, né, tem lá o método da economia política também, né, que tem uma tradução do Fausto Castilho, né, que eu recomendo muito, embora eu acredite que o Marx vai paulatinamente se afastando, né, do campo gravitacional da filosofia hegeliana, quando ele está redigindo o Capital, ele está completamente, para usar a expressão do Marcus Miller, empapado na linguagem hegeliana, né? Então, das opções lexicográficas dele são todas elas muito de matriz hegeliana, né? Aparência, aparecimento, né? Representação, né? Tudo é o que é o tema, inclusive, recente aí do livro do Grespin. Ele está, para ele, né? Segundo ele próprio, né? É a última palavra da filosofia. De modo que o Marx não se coloca, né? Mais depois de 1848, depois do Manifesto Comunista, ele nunca mais voltou a escrever sobre filosofia. E a filosofia hegeliana, aí, isso é como eu leio, serviu sim, porque ele recebe o exemplar
da lógica hegeliana, que era do Bakunin, trazendo a principal contribuição dos anarquistas para a história da ciência, que é o Bakunin ter sido preso, e o exemplar dele da lógica ter ajudado Marx como modelo heurístico, né, para chegar ao seu conceito de capital como tal. Né? Enfim, aí, mas toda essa questão do começo pela mercadoria, eu acho que é muito... Tem muita coisa sobre isso, mas por que a mercadoria é um bom candidato? Só para falar uma última coisa sobre isso, né? É porque todas as formas podem assumir a forma mercadoria, inclusive o dinheiro, inclusive o capital. Todos eles podem assumir a forma de mercadoria, né? Inclusive o conjunto, né, das coisas que nos cercam, que todos eles já estiveram nessa forma, menos aquilo que você mesmo fez em casa, né? E a mercadoria é um bom candidato a ser o começo por conta da sua universalidade, né? Porque mesmo as formas mais desenvolvidas, quando você compra dinheiro no câmbio ou quando um capital incorpora outro, né? O dinheiro, o capital também podem assumir a forma de mercadoria, né? Por isso ela é a forma mais geral, né? E o começo por ela, eu acho que é uma decisão do Marx da época do Manifesto Comunista, porque o Marx ali no Manifesto Comunista, apesar daquela louvação no primeiro capítulo do capitalismo, de seus grandes feitos, que o Marx dificilmente faria na década de 70, quando ele cobriu para o New York Daily Tribune, né? Era o maior jornal na época, né? O Marx foi correspondente desse jornal na Europa, quando ele cobriu as guerras do ópio, a Segunda Guerra. A Primeira Guerra ele estava escrevendo ainda, estava ainda na Alemanha antes de ser expulso, antes de migrar para a França. Mas na Segunda Guerra do ópio, quando o Marx cobre, né, a ação inglesa nas Índias, aquela ideia de que o capitalismo tinha um caráter civilizacional, ele abandonou completamente. Mas, enfim, já em 48, ele estava falando, por meio das mercadorias que o capitalismo derrubou as muralhas da China. Talvez isso só foi se tornar verdade no século XX, mas o Marx, a mercadoria é a infantaria do sistema, né? É por meio dela que ele ocupa os territórios, enfim, né? Mas eu achei muito interessante, gostei muito dessa discussão a respeito de método, porque eu acho que né, aquilo que a nós, quem lê a partir da filosofia, mais interessa, né? Se o Marx é hegeliano, se ele é anti-hegeliano, se ele tem uma dialética própria, é a minha tendência, né? Inclusive, tem um artigo de um pesquisador brasileiro, Emanuel Nakamura, né? São dois irmãos que estudaram na USP, são os irmãos Nakamura, são dois japoneses, são os ninjas do marxismo. Os caras são bons demais. Um do Emanuel, né? O outro irmão dele estudou também sobre orientação do Grespan e estudou como a dialética do Marx acontecia nos artigos de jornal, que é uma tese muito interessante. Mas esse do Emanuel é justamente a defesa dele, né? O Marx tem uma dialética própria. Não é a dialética hegeliana aplicada à economia política, é uma dialética E aí, voltando à carta, o Marx diz, quando eu me livrar dessa merda da economia, eu gostaria de escrever um manual de lógica, colocando para o uso do público comum o método que o Hegel descobriu e, ao mesmo tempo, mistificou. Quando o Marx morreu, o Engels foi que nem um curisco na direção do papel do Marx achar a lógica. E o Marx, pelo que tudo indica, nunca escreveu, né? Um pequeno tratado de lógica, que seria a sua própria lógica. Infelizmente, ele não fez isso. Mas eu acho, do meu ponto de vista, essa lógica do Marx, se não é hegeliana, está em ato, principalmente no primeiro volume, que é o que o Marx deu o acabamento e o polimento geral. Só que isso não deve nos fazer acreditar que é possível fazer uma análise do capitalismo a partir do livro 1, porque ali é o conceito de capital como tal. É como o capital se formou, por isso que o que está pressuposto no primeiro capítulo, que é a acumulação original, vai aparecer só no final. Esse esquema, de novo, é hegeliano também, né? De cara. E aristotélico também, né? Mas, enfim, eu acho que a solução que mais me convence é essa, não da aplicação da lógica hegeliana à economia política, mas de uma divergência e da criação de um modo dialético que não comportasse o momento da especulação. Enfim, aí, bom, como disse o Vicente, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas, né, sobre isso, porque para quem lê a partir da filosofia, né, tem toda a carga. Marx
né, estudou na universidade completamente tomada pelo idealismo alemão, né, onde o Hegel dividia o espectro ideológico, político, filosófico, tinha uma direita e uma esquerda hegeliana, enfim, né? E o Marx é contemporâneo ali da publicação dos cursos do Hegel, então tudo isso é muito importante, né? A ambiência é toda ela hegeliana, mas o Marx paulatinamente vai se afastar do centro de gravidade, né, dessa filosofia, e nas décadas de 60, 70, ele está cada vez menos, né, lendo dialogando com esse material, né? Inclusive, tem testemunhos de que ele, inclusive, tinha um pouco de vergonha dos primeiros textos feuerbachianos dele. É a única coisa que ele fala, não, os textos estão ali, são legais, mas eu tenho um pouco de vergonha daquele momento feuerbachiano, mas no central, né, eu acho que ele reivindica todas essas obras que ele publicou. O que ele diz em carta é que ele preferia que todos os textos que ele não publicou fossem queimados, a eles serem publicados sem uma redação final. E isso mostra só de novo como é importante para ele essa questão da exposição. Como ele não estava satisfeito nem com... Na primeira vez que ele publicou um discurso só sobre valor. Esses textos foram publicados em português agora, pelo Jadir Antunes. Não sei se a tradução é boa, mas que é a primeira redação do primeiro capítulo. Foi a primeira que saiu. Depois o Marx corrigiu novamente, depois uma terceira vez, e em carta ele admite que não estava satisfeito com a redação desse primeiro capítulo. Porque eu acho que o central para ele é essa ideia da passagem das categorias umas nas outras, né? Enfim. Mas a questão sobre as relações, os encontros e desencontros, né, entre o pensamento do Marx e do Hegel, talvez nunca vai ter um ponto final, né? Então, por isso, a gente pode sempre voltar a isso. Isso vai voltar de novo muito forte, uma outra vez, na transformação do dinheiro em capital. Quando o Marx, que tinha criticado a ideia de um sujeito automático, vai perceber que o capital, ele sim, é um sujeito automático. É um valor que se valoriza a si mesmo. Que o capital produz a relação capitalista. Afastamento do trabalho, dos meios de condução do trabalho. Portanto, o que o capitalismo produz sempre, de novo, né, a expropriação do trabalho, e depois, novamente, no capítulo 23, né, na Lei Geral da Acumulação Capitalista, de novo, né, vai ter um apoio muito forte, né, heuristicamente, eu acho, né, ideias hegelianas. A própria ideia da acumulação original, né, que eu prefiro a primitiva, apesar de que tem muita polêmica sobre isso, né? Mas é isso. A gente poderia falar muito sobre isso aqui e certamente não chegaria a um consenso, porque justamente, né, o fato da obra ter restado inacabada, né, principalmente a redação do livro 2, é talvez mais precária até do que a do 3, né? Enfim, aí isso também faz com que os nossos olhares sejam sempre voltados para o capital como tal. E não é assim que o capital, que as relações capitalistas se dão no cotidiano da experiência das sociedades onde predomina o modo de produção capitalista. É isso. Não sei se... Certamente não respondi, mas pelo menos a gente falou alguma coisa sobre essa temática. Obrigado, Hélio. Acho que aqui a gente conclui, né? A gente certamente vai continuar conversando e junto com a leitura do texto, a gente também vai trazendo de novo algumas questões que aparecem. Então, muito obrigado. É isso. A gente conclui por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente... Qual é a nossa programação, Adriano? O nosso próximo encontro já é na quarta-feira que vem. Só uma sugestão, Thiago. Eu vou interromper a gravação e aí a gente conversa à vontade, tá bom? Bom, obrigado a todos. Yes.